Começando então a nossa primeira aula de engenharia de software, como eu acabei de dizer, o tópico dessa primeira aula será processo de software. Nas próximas aulas nós estudaremos ainda alguns modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software e aí entraremos mais profundamente em engenharia de requisitos. Bom, quando se fala em processo de software, a primeira questão que a gente pode colocar é como estão qual é a situação da maioria das empresas brasileiras, né? E essa situação está intimamente relacionada ao processo de software, já vou falar por quê. Mas, basicamente, em muitas empresas existe excesso de trabalho, existe ainda, quando essas empresas possuem algum tipo de plano de procedimento, em algum momento elas abandonam esses planos e procedimentos, provavelmente em função do excesso de trabalho, em função de acreditarem que talvez esses planos e procedimentos não ajudariam a alcançar os objetivos do projeto. Muitas vezes nós temos produtos com defeitos e menos funcionalidades do que foram acordados com o cliente, entregues fora do prazo, acima do custo. Tudo isso pode ser visto no relatório do Standish Group, que eu vou disponibilizar para vocês na aula de hoje. O que mais? Muitas vezes o sucesso de um projeto depende muito da atitude heróica de alguns indivíduos da equipe. E, em função de muitas empresas não terem um processo de desenvolvimento de software, existe pouca repetitividade. E, por fim, clientes e funcionários insatisfeitos. Então, eu acredito que um ponto central da nossa discussão da aula de hoje está relacionado a pouca repetibilidade, né? Uma empresa que possui um processo de software e que a utiliza com frequência, ela se conhece melhor. Então existe, eu costumo dizer para os meus alunos que Platão tem uma frase interessante de Platão que diz que você é o reflexo do que você faz repetidas vezes. Então, se você faz um caminho entre uma cidade e outra, sempre pelo mesmo caminho, a probabilidade de você acertar o tempo que você vai gastar nesse trajeto é grande, ainda que ocorram eventos adversos, como chuva, ou como um dia da semana específico que você sabe que esse caminho, que esse trajeto vai estar um pouco mais lento em função de um caminhão de lixo que está passando. Mas o fato é que a repetição te leva à previsão, né? E eu acho que a maior contribuição que um processo de desenvolvimento de software pode te dar é a previsão, e que vem a consequência do resultado da previsão é advindo da repetição. Quando você repete, faz alguma coisa várias vezes, você passa a entender melhor essa coisa, tá? Bom, existe uma demanda então por melhor qualidade, tá? E melhor qualidade inclui menores prazos, menores custos, defeitos, insatisfações, menos tudo isso, né? E mais qualidade dos produtos de software, maior previsibilidade, maior produtividade, maior competitividade e, por fim, melhores resultados de negócio, tá? Então é isso que as empresas demandam atualmente. E para fazer isso, uma das primeiras iniciativas que foram definidas durante a crise de software, foi a definição de um modelo de ciclo de vida. O modelo de ciclo de vida, na verdade, é um esqueleto de um processo, tá? Então, o que é um processo? O processo é um conjunto de atividades que recebe uma entrada, transforma essa entrada em algum tipo de saída, né? No contexto de software, a entrada pode ser solicitações para a construção de um novo produto, pode ser um produto que já está obsoleto e que a gente vai melhorá-lo, e a principal saída é o produto ou serviço de software. Se nós tivéssemos que definir processo de software, nós poderíamos definir da seguinte maneira: é o que as pessoas fazem utilizando métodos, procedimentos e ferramentas para adquirir, desenvolver, manter e melhorar o software e produtos associados. Então, assim, eu grifei aqui alguns elementos chaves dessa definição de processo de software, que são métodos, procedimentos e ferramentas. Então, o que são métodos? Os métodos são abordagens estruturadas para o desenvolvimento de software. São modelos de sistemas, notações, a UML é uma notação, regras, recomendações de projetos, design partners, por exemplo.
e orientações de uso. Então, os métodos mostram os detalhes de como construir o software. Tá? E existem diversos métodos para diversos fins diferentes, para diversas fases diferentes de um modelo de ciclo de vida, que a gente ainda vai estudar algumas aulas à frente. E as ferramentas? As ferramentas normalmente dão suporte automatizado a esses métodos. Existem atualmente centenas de ferramentas para sustentar cada um dos métodos específicos. Quando essas ferramentas são integradas, é estabelecido um sistema de suporte ao desenvolvimento de software chamado ferramentas case. Tá? Exemplos de ferramentas case são Enterprise Architecture, que é uma ferramenta paga, o Asta, que é uma ferramenta gratuita, tem mais ou menos o mesmo propósito do EA, a SharePoint, que é da Microsoft. Então, existem centenas de ferramentas para dar suporte a diversos tipos diferentes de métodos. Tá? Então, nessa disciplina, na medida do possível, a gente vai estudar algumas dessas ferramentas. Por fim, o que são procedimentos? Procedimentos, eles constituem um elo de ligação entre os métodos e as ferramentas. Então, são representações da sequência em que os métodos vão ser aplicados, os produtos que devem ser entregues, quais controles que ajudam a assegurar a qualidade e controlar as alterações. São marcos de referência que possibilitam administrar o progresso de um projeto, tá? De software. Então, como eu falei para vocês, todo o processo de software ele é composto, né? Eles são abordagens estruturadas para o desenvolvimento de software, é o que as pessoas fazem utilizando métodos, procedimentos e ferramentas para adquirir, desenvolver, manter e melhorar o software e produtos associados. Então, vamos ver de fato o que é um processo, né? Porque aqui eu falei do que é composto o processo e nós vamos ver no próximo slide, nos próximos slides o que é um processo. O fato é que nós precisamos usar algum tipo de representação para esse processo. Essa notação para representar o processo que eu vou mostrar para vocês aqui, ela atende a algumas dessas características, né? Os processos precisam ter algumas características. Entre elas, eles precisam representar quais atividades são executadas, quais são as interdependências entre essas atividades. Ele precisa indicar quem realiza as atividades, por que elas são feitas, quando são feitas, como são feitas, quais são as possíveis entradas para essas atividades, o que essa atividade vai produzir como saída, como é possível medir o desempenho dessas atividades, quais são os critérios de entrada e saída, e eventualmente informações narrativas para apoiar a definição, a execução dessas atividades. E é extremamente desejável que a notação de processo seja flexível, afinal de contas esse processo não vai ser estático, eventualmente você vai precisar mudar esse processo. O ideal é até que ele esteja constantemente em evolução, constantemente melhorando, em especial no setor de software, né? É desejável que o processo seja simples, porque as pessoas vão conseguir entender mais facilmente. Você vai se tornar menos dependente das pessoas. Se eventualmente um funcionário sair da empresa, você não vai ter problema em encaixá-lo num projeto, porque ele vai entender o processo de desenvolvimento de software. Tem que ser fácil de entender e de treinar pela mesma razão da questão anterior, e tem que possuir ferramentas para suporte, para automatização de algumas atividades. Bom, esse aqui é um exemplo de ciclo de vida de desenvolvimento de software. Tá? Então, eu coloquei um ciclo de vida que é cascata, ele já está instanciado, ele não é um ciclo de vida que você vai encontrar exatamente igual nos livros, né? Mas, basicamente, cada caixa desse processo representa uma fase do ciclo de vida, prospecção, planejamento, desenvolvimento e fechamento, e esses círculos aqui embaixo representam processos de apoio, tá? Gerência de configuração, medição e análise, garantia da qualidade, e normalmente no processo de desenvolvimento de software é desejável que haja um detalhamento dessas fases do ciclo de vida. Então aqui nós temos um detalhamento da fase de prospecção. Eu tenho um conjunto de atividades, eu vou ampliar aqui agora, né? Eu tenho o responsável pela execução da atividade, eu tenho o nome da atividade, eu tenho os artefatos de entrada, eu tenho os artefatos de saída. Então, mais do que isso, eu tenho a descrição das atividades, né? Ou a descrição narrativa.
Eu coloco a finalidade, eu tenho acesso aos artefatos de entrada e de saída através desses links, e eu tenho passo a passo para executar essa atividade. Tudo bem? Bom, existem problemas com a adoção de processos de software? Sim, com certeza, se o processo de software não for bem elaborado, não for adequadamente validado, nós podemos ter alguns problemas sim, como por exemplo, burocracia. O processo pode ser muito burocrático. Uma resposta para esse tanto de burocracia que pode ter no processo é a adoção conjunta de algum tipo de metodologia ágil junto com o processo. Scrum, por exemplo, XP. É perfeitamente possível alinhar uma metodologia ágil como Scrum com o CMMI. Tá? Que mais? Resistência. Então, o ser humano ele é resistente, né? Então, nós podemos ter problema de resistência na adoção desse processo. Eventualmente, um aumento inicial na carga de trabalho das pessoas. Você começa a usar o processo, você passa a fazer atividades que você não fazia antes. Mas, eventualmente, você pode ter ganho de produtividade em função da redução do retrabalho. Tá? E a empresa, normalmente, ela tem que sobreviver, ela quer resultados imediatos. Tá? Mas existem muito mais benefícios com a adoção do processo. São eles: maior visibilidade na execução dos projetos. Tá? Então, se eu tenho repetição, eu tenho capacidade de prever os resultados da minha empresa, estimar melhor tamanho, prazo, custo. Eu tenho maior previsibilidade dos resultados da empresa. Em função da redução do retrabalho, eu posso ter maior produtividade, melhor qualidade do produto, melhor habilidade para gerenciar projetos mais complexos e, por fim, um melhor ambiente de trabalho, maior satisfação das pessoas que estão dentro da organização. Isso não tem preço, né? Em especial dentro de um contexto no qual existe muita rotatividade, né? O setor de software tem definitivamente muita rotatividade. Então, a adoção eu gostaria que vocês discutissem em classe, tá? Por que a adoção de um processo de software pode trazer maior visibilidade na execução do projeto, maior previsibilidade, melhor qualidade do produto. Mas eu gostaria que vocês tentassem responder com as suas próprias palavras. Tá? Se vocês quiserem ver mais exemplos de processo, nós desenvolvemos um jogo para ensino de uma metodologia ágil chamada Scrum, que chama Scrum GP. Scrum GP. Tá? Então acessem esse link e tentem chegar ao final do jogo. É um jogo de múltipla escolha, é um jogo de tabuleiro, mas é um jogo sério. Ele vai colocar diversas questões relacionadas ao framework Scrum. Eu acho que é até difícil vocês chegarem no final nesse momento, porque vocês ainda nem conhecem a metodologia Scrum. Mas se alguém tiver curiosidade de estudar e jogar, eu tenho certeza que vai gostar. E existem mais referências para processos de software. Tá? Todos esses links aqui vão apresentar para vocês, de alguma forma, algum framework para processos de software, alguma metodologia ágil. Tá? Eu até acho que todos esses links aqui são bem avançados para o início do curso, mas quem tem curiosidade pode ver vários exemplos de processos de software, de metodologias ágeis e de frameworks de processos de software, que reúnem vários processos diferentes. Tudo bem? Então eu fico por aqui, é o que eu tinha para dizer hoje. Até a próxima aula.